atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, especial Dia dos Pais. Eu, André Zola, André Reis, Valmir de Lima, Márcio Lucas, Edgar Tão e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje apresentamos o tema Anjos Desconhecidos, mensagem do livro Justiça Divina, psicografia Francisco Cândido Xavier e autoria do Espírito Emmanuel. E no nosso estudo da codificação espírita, nós faremos comentários e reflexões sobre o livro dos Espíritos, particularmente o livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 4, Pluralidade das Existências, o item de número 8, sobre semelhanças físicas e morais, especialmente as perguntas 207 e 207A. Também em torno das ocupações e missões dos espíritos, a questão 582 do capítulo 10 do mesmo livro. No Momento Evangélico, levamos a você a mensagem Pais Muito Especiais, extraído do site Momento Espírita. No nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, hoje, no programa especial Dia dos Pais 2023, apresentaremos o texto Dia dos Pais, extraído do site da União Espírita Mineira. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E neste editorial sobre o programa Verdade e Luz especial do Dia dos Pais, nós apresentaremos uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel, que escreve no livro Justiça Divina este especial capítulo intitulado Anjos Desconhecidos,
A psicografia é de Francisco Cândido Xavier. Há guardiães espirituais que te apoiam a existência no plano físico e há tutores da alma que te protegem a vida mesmo na Terra. Frequentemente centralizas a atenção nos poderosos do dia, sem ver os companheiros anônimos que te ajudam na garantia do pão. Admiras os artistas renomados que dominam nos cartazes da imprensa e esqueces facilmente os braços humildes que te auxiliam a plasmar, no santuário da própria alma, as obras-primas da esperança e da paciência. Aplaudes os heróis e tribunos que se agigantam nas praças. Todavia, não te recordas daqueles que te sustentaram a infância, de modo a desfrutares as oportunidades que hoje te felicitam. Ouves, em êxtase, a biografia de vultos famosos e quase nunca te dispões a conhecer a grandeza silenciosa de muitos daqueles que te rodeiam, na intimidade doméstica, invariavelmente dispostos a te estenderem generosidade e carinho. Homenageia, sim, os que te acenam dos pedestais que conquistaram merecidamente à custa de inteligência e trabalho. Contudo, reverencia também aqueles que talvez nada te falem e que muito fizeram e ainda fazem por ti, muitas vezes ao preço de sacrifícios pungentes. São eles, pais e mães, que te guardaram o berço, professores que te clarearam o entendimento, amigos que te guiaram à fé e irmãos que te ensinaram a confiar e servir. Vários deles jazem agora na retaguarda, acabrunhados e encanecidos, experimentando agoniada carência de afeto ou sentindo o frio do entardecer. Alguns prosseguem obscuros e devotados no amparo às gerações que retomam a lide terrestre, enquanto outros muitos, embora enrugados e padecentes, quais sirineus do caminho, carregam as cruzes dos semelhantes. Pensa nesses anjos desconhecidos que se ocultam na armadura da carne e de quando em quando unge-lhes o coração de reconhecimento e de alegria. Para isso, não desejam transfigurar-se em fardos nos teus ombros. Quase sempre esperam em ti, simplesmente, leve migalha das sobras que atiras pela janela ou uma frase de estímulo, uma prece ou uma flor. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Vamos agora ao nosso quadro de O Livro dos Espíritos, o estudo da doutrina espírita. Nesse programa especial de Dia dos Pais, buscamos lá no livro 2º do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita dos Espíritas, capítulo 4º, Pluralidade das Existências, item 8º, Semelhanças Físicas e Morais. Vamos fazer 2 questões e
o companheiro Valmir respondê-las-á e, na sequência, trará, as suas apreciações sobre elas. Primeira questão é a de 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Valmir. E assim responde os espíritos da codificação. Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Questão 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? Valmir. Assim responde os espíritos da codificação. São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. É interessante notar, como esse é um programa especial do Dia dos Pais, que no lado, diríamos assim, puramente material, ainda se tem muito a ideia de que as transmissões genéticas, que as origens de raça, etnia, podem, de certa forma, contribuir poderosamente para o caráter das pessoas que nascem no mesmo lar, no mesmo ambiente. E a espiritualidade vem esclarecer de maneira bem tranquila, elevada, mostrando que cada espírito fez a sua trajetória até o presente momento e apresenta os seus níveis de moral e de intelecto de acordo com os investimentos oriundos das diversas encarnações. Mas também não deixa de considerar que, nascendo em certo ambiente, é considerado a consanguinidade? Sim, pois que o espírito também tem ainda, no nível evolutivo em que se encontra, uma certa dependência ainda do meio em que ele precisa estar estagiando. Então, no que toca às questões da consanguinidade, ela não deixa de ser considerada, levando-se em conta as necessidades evolutivas do espírito. Então, será lhe dado um vaso para atender às suas necessidades. Isso, obviamente, visando o seu progresso moral e intelectual. No que toca às questões propriamente morais, essas são conquistas do espírito que ali está encarnado utilizando aquele corpo. Agora, sabemos também que por experiência e por orientação da espiritualidade, que os espíritos se unem por afinidades. Então é comum encontrar num lar pessoas que são muito parecidas, hábitos muito semelhantes, e isso é muito comum, porque os espíritos formam famílias, eles se atraem por afinidades. Então, é lógico que nós encontraremos pessoas muito semelhantes em certas famílias, como em certas exceções também encontraremos um ou outro que se destoa, tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Então, fica bem claro, que o corpo procede do corpo, mas o espírito sopra onde quer e você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim asseverou Jesus, no célebre diálogo com Nicodemos, o doutor da lei, na época de Jesus, que também questiona para poder compreender. Então, o corpo procede do corpo, mas o espírito sopra onde quer e você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Muito bem, muito obrigado, Valmir. Faremos uma breve pausa no nosso programa Verdade e Luz e já voltamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos da nossa pausa e voltamos ao estudo do Livro dos Espíritos, nesse programa especial de Dia dos Pais, de 2023. Também no livro 2º, O Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, só que no capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos. Pergunta 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Zola. Respondem os espíritos da codificação. É, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar a árvore do pomar e fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para seu adiantamento nas vias do bem. Importante ponderarmos alguns aspectos. O Espiritismo traz e deixa muito claro que a criança é um espírito que tem bagagem, conteúdo, conhecimento, e vem para aquele lar trazendo tudo isto consigo. Os motivos que a levam ao lar são alguns variados, mas o principal é o aprimoramento dele, espírito reencarnante, no caminho do bem, na sua evolução, no seu amadurecimento e o seu encontro ao Criador. Os pais são os responsáveis ao receber aquele espírito que se apresenta como criança, tendo um novo cérebro, tendo um novo coração, tendo uma nova oportunidade para arquivar conhecimentos, ensinos, aprendizados que possibilitem a ele este encontro com o Criador, a sua evolução. Por isso que o corpo é débil, é frágil, é sensível. O choro de uma criança envolve a todos. O sorriso de uma criança é convidativo. As mãos estendidas, brincando, são sinais de esperança. O que cumpre os pais? Oferecer-lhes o melhor. Materialmente, sim. A melhor comida, a melhor roupa, a melhor casa, o melhor ambiente que puder, o melhor conforto. Mas também os melhores exemplos, os melhores ensinos, os melhores caminhos que irão dar substância, subsídios a esta criança no futuro, que o futuro irá se apresentar naturalmente com o passar dos anos. Se todos os pais se olhassem e refletissem sobre suas próprias histórias e o quanto foi importante tudo que receberam dos seus pais, provavelmente entenderiam a missão que têm pela frente. É por isso que a vida ensina. Muitos vão entender realmente o significado dos seus pais com o passar dos anos. Então, esta missão que se renova a cada dia para cada um de nós é uma lição de vida. Por quê? Nós iremos compreender o significado
dos nossos pais na nossa trajetória. E deveremos fazer isto pelos nossos filhos. Na resposta, o Espírito considera de forma muito dura que quem falhar nisso reconhecerá sua falha, e hoje eu digo que atualmente você reconhece na própria existência. Muitos pais assistem na própria existência as decisões, os equívocos, as escolhas, aquilo que fizeram. Então a semeadura é livre, a colheita se torna necessária. Como muitos filhos irão também colher na própria existência o aprendizado disto, ao ver os seus pais, ao ver aquilo que estão passando com os seus filhos e entender o que podem e devem e precisam urgentemente fazer, que vai além de doar e de oferecer o melhor materialmente. A matéria, ela se desgasta, se desfaz por si, mas o coração, a emoção, os sentimentos, aquilo que vai tocando profundamente cada um, irá com este espírito para onde ele for, para onde ele caminhar. E as lições do Evangelho, as lições da presença de Deus na vida, isso lhe dará forças para enfrentar as tristezas, os desgastes que a materialidade não é capaz de preencher em momento algum. E nem todos os consultórios, nem todos os médicos, nem todos os remédios irão conseguir substituir um abraço afetuoso, uma lição amorosa, um carinho que mostre que Deus é essencial na vida. Então, cumpra a sua missão mostrando que é pai. E ter esta oportunidade de ser pai é uma lição de vida eterna, porque nós iremos ter a grande alegria de participar do processo da cocriação, não de corpos, mas da cocriação do Evangelho no coração de cada um. Muito bem, muito obrigado, Alzola. E uma outra questão, ultrapassando um pouco esse limite da paternidade, né? Porque cada um tem que dar do seu melhor, mas muitas vezes o seu melhor ainda é incipiente, ainda é pouco, né? Mas somos os seres inteligentes da criação. Deus nos dotou de inteligência e colocou na nossa consciência a lei, né, divina, para a gente saber ponderar o que nós devemos copiar dos exemplos e aquilo que nós não devemos, né, constituir das nossas ações. Então, cada um de nós teve o pai ou tem o pai que precisava ter, né? Não entendamos que não merecíamos, né? Isso não existe. Nós estamos no lugar que nós conseguimos nos colocar, no lar que nos aceitou, né? Que nos deu essa oportunidade. Então, reflitamos sempre, como filhos e como pais, todas as benditas oportunidades que Deus nos confere, que Deus nos proporciona, tanto de um lado quanto do outro. E busquemos fazer sempre, né, o nosso melhor, essa luta em nos melhorar, melhorando a tudo que está à nossa volta. Então, é uma tarefa difícil, ninguém falou que é fácil, né? Estar encarnado, estar vivenciando, estar em sociedade, estar trocando intenções, interesses, conhecimentos diversos, mas Jesus sempre disse que era possível vencer o mundo, né? Então, nós precisamos ter isso também em pauta, que nós podemos fazer mais, né? Nós podemos buscar maiores realizações em prol de todos, de nós e de todos aqueles que nos cercam. Então, aos pais aí, o nosso abraço, nosso carinho, chamando eles à perseverança. A luta continua, a luta não cessa. Então, que sejam perseverantes nas suas lutas, como o Zola acabou de falar, muitos vão sentir na pele determinadas decepções, desilusões, mas a insistência no bem, a luta no bem, ela não para, ela não cessa, ela depende de nós. Continuemos dando exemplo, continuemos sendo presentes, estando ali, né, à disposição para aqueles que quiserem
chegar até nós, perguntar, conversar, estarmos ali sempre à disposição, né? Mesmo nessa questão, como o Valmir comentou, né, que os pais transmitem apenas as genéticas fisiológicas, não as espirituais, mas muitas vezes o pai de outro é mais pai, né, do que o nosso efetivamente pai material. Então, troquemos ideias, perguntamos, né, vamos conversar, vamos nos socializar nesse sentido, vamos aprender um com os outros, né? Por que que o meu é diferente? Porque eu preciso daquela experiência. Então, não julguemos, abracemos as oportunidades e sigamos em frente. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Amigo ouvinte, vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos. Nós estamos numa edição especial comemorativa do Dia dos Pais no ano de 2023. E agora no nosso quadro Momento Evangélico, nosso Momento Evangélico hoje especial tem como título Pais Muito Especiais, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Conta-se que certa vez, uma mãe procurou um médium famoso por sua dedicação ao próximo. Levava ao colo a sua filha. A menina devia ter seus 7 para 8 anos. Podia-se perceber o esforço da mãe sustentando a própria filha nos braços. Ela crescera e pesava. Entretanto, não podia se manter em pé, dadas as dificuldades físicas de que era portadora. Era visível ainda a limitação mental da criança, parecendo-lhe alheia a tudo, olhando para o nada. A mãe, entre lágrimas, explicou que grande era o seu sofrimento em ver a filha em tais condições. Doía-lhe a alma constatar que ela, para toda a vida, precisaria ter quem a auxiliasse nas mínimas questões. Ela não podia alimentar-se sozinha, nem fazer a própria higiene, sequer deslocar-se de um para outro lado era extremamente limitada. Ela e o marido haviam aguardado com grande ansiedade o seu nascimento. Esperavam um anjo. E quando o anjo chegara, perceberam que ele tinha as asas partidas. Não podia alçar voo, sequer podia se manter ereto, caminhar. Naturalmente, entre as lágrimas, uma indagação foi feita ao médium. Por que Deus me ofereceu uma filha excepcional? Somos um casal sem as condições adequadas para lhe oferecer. Não temos grandes posses, somos pessoas simples. As exigências de minha filha impedem que eu possa me dedicar a trabalho remunerado. Com isso, crescem as necessidades no lar. Ela precisa que eu a leve ao fonoaudiólogo, à fisioterapia, além de necessitar cuidados médicos que sempre nos surpreendem, dada a sua saúde frágil. Por que Deus nos concedeu essa filha, sem que possamos amparar devidamente? O médium acariciou a cabeça da criança demoradamente. Ela reagiu como que adormecendo, calma, no ombro materno. Depois
Ele se voltou para a mãe sofrida e lhe disse: minha filha, acredite, os pais de crianças especiais são muito especiais. Se Deus lhe confiou e ao seu marido a guarda desse espírito, encarcerado em limitações, é porque tem a certeza de que ambos darão conta de atendê-la. Não é qualquer pessoa que pode aninhar nos braços uma criança que não oferecerá sorrisos às brincadeiras habituais dos pais, que não poderá correr atrás de uma bola nem vestir bonecas. Não é qualquer pessoa que tenha a capacidade de amar de forma incondicional um ser que somente espera carinho, atenção, sem conseguir retribuir externamente. Sim, minha filha, somente seres muito especiais Deus confere tal missão. Um filho especial precisa de uma família especial. Mãe e pais, vocês são especiais. Não desanimem, prossigam ofertando o seu amor pleno, brotado dos seus corações. O amor cura todas as dores. O amor supera todos os óbices. Envolvam em tua ternura a esse filho especial, cantando poemas de esperança aos seus ouvidos. E se parecer difícil, tudo em empreender, superar, oferecer, lembre-se do Pai Altíssimo e roguem: Senhor, dai-nos forças para passar por esta provação. Ajudai-nos, a nós e a nosso querido filho. Desejamos vencer juntos. Um tema emocionante que traz, uma situação toda especial. Todos, pelo menos uma parcela expressiva, deseja ser pai, ser mãe, agasalhar um filho querido, ter essa oportunidade que o Pai nos concede e, de certa forma, sermos muito felizes. Mas sabemos que maternidade e paternidade, como bem é observado nessa lição, tirada do site Momento Espírita, é uma missão que para muitos é muito dura. Mas Deus, como bem observou aí a lição, não concede, não deixa que um ombro fraco tenha uma exigência maior do que elas possam oferecer. Zola, um texto muito emocionante. Queria que você tirasse aí, nas suas palavras, um pouco mais de emoção e de grandeza, da forma como foi expressado e como foi trabalhado esse tema tão belo pelo site Momento Espírita. Valmir, depois de um tempo, a gente vai amadurecendo e aprendendo com a vida, O comentário que eu vou fazer é uma interpretação pessoal minha. Não é fácil para um pai, para uma mãe, para uma família passar por essa experiência. E quando a mensagem coloca que é uma missão, eu diria que é uma das missões mais doídas, mais doloridas, tão difíceis que um pai e uma mãe têm que aprender com isso. E isto não será feito da noite para o dia, de uma hora para outra. Os pais irão inicialmente fazer um esforço instintivo para isso. Os pais irão se doar pelo instinto, pela obrigação, pela sua necessidade de cumprir a sua tarefa, quando muitos não falham, não abandonam. Então, os pais submetidos a esse aprendizado, a essa existência, eles estão numa prova duríssima, numa prova dificílima. Mas, como a própria mensagem coloca, e nós precisamos ter um cuidado especial ao falar com esses pais, e entender aquilo que eles estão passando, não de uma forma de ter por eles, mas um respeito muito grande, e entender o lado deles e falar do valor deste lado deles, e confortá-los.
e mostrar para eles que se estivéssemos no lugar deles, talvez não daríamos conta, ou talvez não conseguiríamos fazer melhor, ou talvez não é tão simples assim. Então, o que eu falo para esse pai, para essa mãe, não desista, não desista, siga em frente. A sua tarefa é dura, sua dor é justa, sua missão é exigente, mas vá em frente, você vai conseguir. Será muito árduo, será exigente, e é por isso que eu termino esse breve comentário, porque eu me emocionei. É um amor muito exigente o que se pede desse pai e dessa mãe. Muito bem, Zola. Obrigado pelas suas considerações. Companheiro Edgar, a doutrina espírita, na sua feição consoladora, lança também luzes benfazejas sobre um tema realmente muito especial, né? Por que razão o pai e uma mãe, né, é escolhido para ter uma criança tão especial? Pais especiais, filhos especiais. Amigo Valmir, amigo Zola, de fato essa reflexão proposta, Valmir, ela é das mais sensíveis e emocionantes, não é? E eu já respondo para você que a espiritualidade de fato, em trazendo ao mundo uma criança especial, exige da mesma sorte pais absolutamente especiais, como o próprio título da lição. Essa lição, essa reflexão, ela é extremamente comovente. Eu convivi de perto com uma família que tinha uma filha especialíssima. Um cunhado meu e respectiva cunhada tiveram uma filha cuja doença rara atinge 1 a cada 60 mil nascimentos. No Brasil, para que a gente tenha uma ideia, há em torno algo menos de 500 crianças, 500 pessoas portadoras dessa síndrome, raríssima no mundo inteiro e aqui especialmente. E eu me lembro quando essa criança nasceu e toda a compreensível inquietação, porque não foi diagnosticado o problema da síndrome durante o pré-natal, e apenas com o nascimento, que foi ali sabido de uma deficiência que até então os médicos desconheciam por completo. E o drama desses pais em descobrirem, em obterem informações, pais muito jovens, inquietos, angustiados, de alguma forma algo chocados pela surpresa de um nascimento dessa magnitude, eu diria. E assim, algo sempre me comoveu do início ao fim, porque essa criança já desencarnou aos 25 anos de idade, do início ao fim, que foi o amor absolutamente incondicional, devotado a essa criança. Uma criança que não dava feedbacks, como o próprio texto assinala, né? Uma criança com deficiência física, com deficiência mental, e que tinha comportamentos muito peculiares em função mesmo desse quadro dificílimo. Agora, o amor que esses pais nutriam pela criança, e naturalmente era visível, o amor que essa criança igualmente nutria pelos pais, apenas nós espiritistas, e aqui eu falo sem qualquer laivo enfim, vanglorialismo, né, ou qualquer coisa dessa natureza, mas é algo que apenas o espiritismo é capaz de explicar em termos de compromissos espirituais, Valmir, Zola, amigos e amigas que nos ouvem. E a lição servia para todos, né? E quando nós, por exemplo, que temos os nossos filhos assim, dentro da normalidade fisiológica, orgânica, intelectual, né? A gente acha que tem um problema ou outro. Amigos,
problema é o que esses amigos viviam. E diante das nossas inquietações junto aos nossos filhos, compreensivelmente existentes e naturalmente demandando dos pais um comprometimento, um compromisso, agigantados, que nós sabemos disso, mas os pais com filhos deficientes, eles são verdadeiros anjos na vida desses espíritos que encarnam. E nós percebemos que a ligação espiritual é tão grande que muitas vezes, na maioria dos casos, pais e mães se dedicam renunciando à própria existência em favor desses rebentos, em favor dessa existência que reclama uma reeducação espiritual diante da vida e que somente pais especialíssimos são capazes de dar. Quantas, e aqui é um depoimento pessoal que eu faço também mais uma vez, mas quantas vezes eu não me debrucei na própria consciência, me perguntando se eu próprio conseguiria doar tamanho amor e renúncia para um filho, uma filha que apresentasse talvez os mesmos problemas. Então, eu reverencio aqui todos os pais e todas as mães que experimentam na jornada terrena uma experiência dificílima de abraçar um filhinho deficiente sob quaisquer aspectos e sob quaisquer níveis de transtornos físicos ou mentais, isso não é relevante, mas eu reverencio esses pais, reconhecendo que eles são escolhidos a dedo pela espiritualidade superior, para que possam, portanto, em relação ao envolvimento espiritual que inegavelmente permutam entre os seres ali que comungam essa experiência, mas, sobretudo, que eles se dedicam tão intensa e amorosamente na educação e no desenvolvimento do amor junto a esses espíritos que passam por essa difícil e dolorosa expiação. Apenas aqui os meus últimos comentários, sem me alongar mais. Kardec dedica importantes reflexões junto aos espíritos reveladores em O Livro dos Espíritos, tratando do tema da deficiência intelectual e física no Livro dos Espíritos, nas questões 371 a 378. E eu convido os amigos e as amigas que queiram se aprofundar um pouco mais sobre o tema a estudarem estas cogitações, estas considerações trazidas em O Livro dos Espíritos. Amigos e amigos, Valmir e Zola. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Amigos e amigas que nos assistem, que nos ouvem, este é o programa especial do Dia dos Pais, do ano de 2023, e no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nós trazemos um texto, um artigo extraído do site da União Espírita Mineira, intitulada Dia dos Pais. Difícil descrever a importância do pai em nossas vidas. A ele devemos o berço que nos acolheu nesta jornada,
o teto que nos abriga, a instrução que nos ilumina, a veste que nos agasalha, o alimento que nos sustenta e tudo mais de que necessitamos na existência física. Se a mãe é a guardiã do lar, o pai é o esteio, o conforto, a confiança e a sustentação. No templo doméstico, imprescindível para o melhor aproveitamento do espírito, quando encarnado na Terra, o pai representa não só a sua base, mas a sua orientação segura e comando consciente de toda a família. Quando o Decálogo nos preceitua honrar pai e mãe, indica-nos o enorme compromisso que assumimos com aqueles que, acolhendo-nos pelas portas da reencarnação, transformam-se também nos mestres e orientadores de nossas vidas. Sejamos gratos e respeitemos nossos pais, mesmo quando a vontade de Deus nos coloca transitoriamente em um lar onde o pai não sabe cumprir com todos os seus deveres, pois isto só ocorre quando nós mesmos, pelas omissões de nosso passado espiritual e no uso do livre-arbítrio, malbaratamos as bênçãos divinas e nos candidatamos a esse tipo de prova. Nesse caso, mais do que nunca, necessário se faz o carinho, a renúncia, o perdão e o entendimento para que a nossa libertação se efetue em bases de amor e fraternidade. Emmanuel afirma que 2 asas conduzirão o espírito do homem à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra sabedoria. Da mesma maneira, 2 asas mantêm o equilíbrio do lar, a mãe representando a fonte de sentimentos e o pai a da razão ponderada. Por isso é importante o papel dos pais em nossas vidas, orientando-nos a todo instante. Devemos, assim, valorizar o trabalho de nossos pais, estes que são a segurança do lar, os amigos maiores que, cumprindo seus deveres sociais e, acima de tudo, cristãos, se preocupam em nos oferecer não só os recursos materiais, mas, principalmente, os espirituais, para que possamos, no futuro, superar com tranquilidade e confiança os nossos compromissos assumidos na espiritualidade. Agradeçamos, pois, ao Criador pela presença amiga do nosso Pai no plano físico, cooperando com Ele no cumprimento de sua sublime missão e procurando nos esforçar para que no futuro saibamos nós também assumir a responsabilidade maior da paternidade, recebendo no seio de nosso lar e em nossos corações aqueles espíritos afins com os quais nos compromissamos no passado. Márcio e André, antes de mais nada, quero agradecê-los pela participação no quadro, pela leitura especialmente. Eu quero convidar você, Márcio, o que me chamou a atenção nesse artigo, naturalmente, além da força de arrimo que o pai naturalmente... E aqui eu falo pai, gente, apenas destacando esse papel, né? Mas nós sabemos que na nossa sociedade, mães, de igual modo, exercem as mesmas ações e as mesmas forças no núcleo familiar. Mas eu quero tratar aqui de uma questão muito própria em torno dessa figura do pai, que é a questão do exemplo, né? Nós não ignoramos que o exemplo é uma das forças mais contagiosas que conhecemos, né? E, naturalmente, tanto o pai quanto a mãe exercem cotidianamente, junto a seus filhos, na força da educação, na força da instrução, na força dos hábitos, o exemplo que, indiscutivelmente, deve dignificar a família, especialmente a educação dos filhos. Márcio, eu queria que você trouxesse aqui as reflexões em torno do pai como instrumento de exemplo e, naturalmente, a força da própria exemplificação de Jesus no seio da sua própria família, porque esquecemos, mas Jesus também, evidentemente, teve pai e teve mãe, né? Então é importante nós
reconhecermos que estamos, assim, algo entrelaçados nesse papel de exemplificação do bem a que somos convidados a exercitar, Márcio, por favor. Sim, Edgar, a exemplificação do Pai, e também refletindo sobre o texto, a palavra paternidade, como você disse, representa também pai e mãe, também foi falado ao longo do programa. Então eu gostaria de refletir até um pouco mais, assim, porque eu fiquei pensando, né? Porque partindo do princípio de que todos, assim, inicialmente somos filhos do mesmo Pai, né? Deus, a paternidade para nós aqui, enquanto encarnados, é representada, como foram falado aqui, pelos genitores, né? Que inclui pai e mãe, né? Essa paternidade. E Deus, como Pai maior, penso eu, refletindo sobre tudo, quer que nos tornemos homens de bem. Nesse sentido, fazendo assim, refletindo, vemos que ele imprime em nossa alma os elementos para que isso aconteça, ou seja, os germes das virtudes, para que nos tornemos um dia justos e bons, que é o homem de bem, como espíritos, como ele para isso nos criou. Então, por isso, vemos que todo filho de Deus traz em sua alma faculdades imensas que precisam ser desenvolvidas por uma vontade ativa. E pensando na missão dos pais, já que recebe essa paternidade vinda de Deus, pais como genitores, desenvolver nos filhos esses elementos é o dever maior dos pais. E é o que, assim, na filosofia chamamos de educação moral, dever dos pais. E nessa função da paternidade, nossos genitores nos encaminham para que sejamos bons filhos, bons irmãos, através de seus exemplos, bons amigos, bons cidadãos, e saudáveis de corpo e alma também, ou seja, homens de bem na visão humana. Eles querem nos trazer através de seus exemplos. Pois bem, mas o mesmo texto fala, né, que às vezes não estamos em algum lar que tenha bons exemplos. E tem essa parte. Mas essa missão de educação moral dos pais, vemos que ela não se extingue com o desencarne enquanto genitor. Isso nos fala até a doutrina espírita. E ela continua durante toda a encarnação da alma do filho, confiada pelo Pai maior, durante o seu dever da paternidade. Então, cabe a nós também, nesse sentido, enquanto filhos, já que às vezes não estamos num lar onde tenhamos bons exemplos para nos tornarmos homens de bem na visão humana, cabe a nós praticarmos o mandamento de honrar pai e mãe, que às vezes não temos bons exemplos, mas eles são nossos pais. Pois mesmo que para nós filhos a paternidade não tenha sido assim exercida como nós gostaríamos, o genitor fez o seu máximo, no limite de suas forças. Pois como nos diz o texto, isso pode ocorrer porque pelas omissões de nosso passado espiritual e no uso do livre-arbítrio, onde nós malbaratamos as bênçãos divinas e nos candidatamos a esse tipo de prova, de estar ali onde não tenhamos bons exemplos. E nesse sentido, o genitor nos deu tudo o que pedimos e precisávamos, né? E sob todo esse exemplo, conta-nos Kardec na Revista Espírita, maio de 1866, salvo engano, em uma conversa dele com o médium Jean, o médium reclamava, que é um exemplo que Kardec traz, que fala sobre tudo isso que aqui conversamos. Ele reclamava por não ter, assim, podido assegurar aos filhos uma fortuna independente. E Kardec, fazendo o contrário, procurava tranquilizar sua consciência, exaltando exatamente pela maneira com que ele havia cumprido os seus deveres de pai. E cumpriu bem, ele honrava pai e mãe, apesar de não ter tido bom exemplo, como depois ficamos sabendo. E após Kardec fazer isso, ele pediu para esse médium, que era um bom médium, que solicitasse, evocasse um espírito, mas sem um nome pré-determinado. Pois bem, veio seu pai. E esse pai, durante a comunicação, diz ao médium que o Kardec tinha razão no que ele falava, e continuava a dizer: tu fizeste mais por teus filhos do que eu por ti. Assim, tenho uma tarefa dura a cumprir. E continua: bendiz a Deus que te deu o amor da família. E durante a comunicação,
trazendo todo o seu relato, ele disse ainda que cedeu, ele, o pai, cedeu ainda enquanto encarnado, à influência do mau exemplo de seu pai pela bebida. Mas que era essa uma provação, ter um pai dessa forma, com um mau exemplo. Era uma provação que ele deveria ter combatido e não combateu, cedeu. E que devido a isso, se afastou da educação dos filhos e nem se preocupou com o futuro deles. Disse ainda que sua posição no mundo dos espíritos é a de estar incessantemente buscando os filhos. A missão do pai continua, ele estava nos provando. E que devido a este filho, o médium, orar muito por ele e honrar pai e mãe, é que estava dando naquele momento a comunicação. E completa a sua comunicação quando ele dizia: eu não devia ter me descuidado dos filhos como fiz. Agora, a lei da justiça me condena a reparar. Não o faço contra a vontade, disse ele. Sinto-me feliz de fazê-lo por amor a meu filho, mas a dor que ele experimentaria nos acidentes de que eu salvo, sou eu que suporto. Se ele devesse ser atravessado por 10 balas, eu sentiria o mal que ele suportaria se a coisa se realizasse. Eis a punição que eu atraí, disse ele, por não cumprir junto dele os meus deveres de pai durante minha vida. E termina nos dizendo sobre a sua missão, como ela é contínua enquanto pai. Estou sempre perto dele, buscando aliviar suas fadigas. É a minha missão. Ela só terminará com a vinda de meu filho para junto de nós. Obrigado pelas suas considerações, viu, meu amigo André? Obrigado mais uma vez por participar do quadro. Verdade e Luz. Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, especial Dia dos Pais. Agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes para suas mensagens finais. Márcio? Agradecendo a todos os companheiros que estiveram conosco, pela oportunidade de harmonizarmos os pensamentos e aqui fazermos os estudos da doutrina e homenagearmos os pais. André? Nosso agradecimento a todos os companheiros, um feliz Dia dos Pais a todos, até um próximo programa. Fiquem com Deus. Valmir? De minha parte também agradeço aos companheiros que fizeram parte do programa hoje, ao Gilberto na técnica, e um feliz Dia dos Pais a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Edgar? Estendo aqui meus agradecimentos, felicitando os pais que compõem esse programa e também cada um de vocês, pais e mães, muita paz a todos. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus vos abençoe a todos. Feliz Dia de todos os dias dos pais. Verdade e Luz.
Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.